Opa, meu povo, vocês estão bem? Conta aí como é que vocês estão? Por aqui tudo na paz de Jesus. Eu sou Nadia Araújo, para quem não me conhece, muito prazer, seja muito bem-vindo a este canal. Por aqui trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual com foco lá no Egito. Então, lembrando que você pode participar aqui deste canal enviando tua história para o nadiraaraújo@hotmail.com ou por carta pela caixa postal 031 755.500 000 Brasil, Zil. Antes de começarmos o vídeo de hoje, lembrem de fazer a tarefinha de casa, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, curta, comente, compartilhe, faça toda a zoada para que o YouTube entenda que você tem interesse no assunto aqui e repasse para você tudo de novo que ocorre por aqui. Bom, como prometido, voltei para falar do tema do momento, do tema da semana. Estava eu aqui, né, linda e brilhante, em my house, quando eu vejo um zoom aqui na internet, bora ver do que se trata. E aí eu dou de cara com um indivíduo infelizmente brasileiro, que representou da pior forma possível o Brasil lá fora. E o pior ainda, representou extremamente mal em um cenário onde ele não era nem sonho para agir como ele agiu, tá? Um cenário que exigia respeito, um cenário que exigia empatia, e o cara se comportou pior do que um lixo, porque há certos lixos que tu ainda recicla. No caso dele, nem para isso ele serve, tá? Mas bora conhecer? Vamos lá conhecer os personagens da história? Vamos lá? Vamos. O principal é um indivíduo chamado Arthur Moledo Duval. Esse cara tem 35 anos, atualmente é deputado estadual lá no estado de São Paulo. Meus pêsames aí, pessoal de São Paulo. E antes dele ser deputado estadual, ele era youtuber, ele tinha um canal, né? O canal ainda existe. E nesse canal ele falava sobre temas econômicos, temas políticos, e o nome do canal é Mamãe Falei. E ele ficou conhecido por esse nome Mamãe Falei devido ao canal aqui no YouTube. E antes de ele virar youtuber, ele trabalhava numa empresa de sucata de aço, e essa empresa é do pai dele. A empresa fica lá em Guarulhos, tá? Ele é o personagem principal. O segundo personagem é um amigo dele, que chama-se Renan Antônio Ferreira dos Santos. Esse outro indivíduo aqui tem 38 anos, ele é cofundador e coordenador do Movimento Brasil Livre, MBL. E nas horas vagas, ele caça loiras pelo mundo, ele é perito nisso, ele dá até dicas técnicas de como caçar loiras pelo mundo. Vocês vão ver daqui a pouco por quê. E aí os dois decidiram que iriam salvar o mundo. E aí partiram para a Ucrânia, né? Todo mundo sabe que a Ucrânia, infelizmente, está numa situação de guerra terrível. E os dois decidiram salvar o mundo e foram-se embora para a Ucrânia. E eles falaram que pagaram as passagens do próprio bolso, né? As despesas, eles próprios assumiram as despesas, bancaram as despesas. Eles lá na Ucrânia fizeram live com o pessoal da ajuda comunitária. Eles tinham dito que tinham arrecadado 105 mil reais para ajudar na guerra. O indivíduo lá, o tal do Arthur Moledo Duval, o Mamãe Caguei, ele disse que ele tinha até contato com o embaixador ucraniano na Eslováquia. O cara era o pipoco de Tandera, o pipoco do raio laser, né? Eram exemplos a serem seguidos. Até que a lei da semeadura chegou para ele. Porque na vida é assim, a gente planta milho e a gente vai colher milho. Tu não planta milho e vai colher arroz, não. Tu vai colher milho, tá? E aí a colheita para ele chegou linda, porque Deus é justo. E aí vazou um áudio, tá? Que foi o que eu postei ontem. Mas eu vou deixar neste vídeo aqui o áudio para vocês. Escutem aí e daqui a pouco a gente volta. Mano, só vou falar uma coisa pra vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da Ucrânia com a Eslováquia.
Maluco, eu juro por Deus, eu nunca na minha vida, ó, eu tenho 35 anos, cara, eu nunca na minha vida, nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão, assim, imagina uma fila, sei lá, de, sei lá, mano, eu nem sei, eu tô sem palavras, cara. Tipo uma fila, sei lá, de 200 metros mais, só, assim, só deusa, assim, só deusa. É sem noção, cara. É inacreditável. É um bagulho assim, fora de série, assim. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, a melhor, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, assim, eu tô mal, eu tô triste, assim, porque é inacreditável. Ah, sim, elas são Gold Diggers, que chama, né? Eu tenho o Renan, ele faz uma viagem todo ano, é que nos últimos 3 anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar a loira. Só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado. Pra começar que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas, por exemplo. Você nunca pode ir para cidades litorâneas. Você nunca pode ir para cidades que tem as melhores baladas. Você tem que ir para cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria, você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Meu Deus, eu falei, não é possível que isso está acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. E é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente juro por Deus, cara, é outro mundo. Ô, eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui. Eu não peguei ninguém aqui. Mas assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game. Enfim, já sabem, né? Já tô comprando minha passagem pro leste europeu pro ano que vem, assim que eu chegar em São Paulo. Mano, eu tô mal, tô mal. Eu passei agora, são 4 barreiras alfandegárias, são 2 casinhas em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei, foram 12 policiais deusas. Deus, mas Deus, assim, que você casa e assim, você faz tudo o que ela quiser. Assim, eu tô mal, cara. Assim, assim, eu não tenho nem palavras pra expressar. Assim, 4 dessas eram minas assim que você, tipo, mano, nem sei te dizer. Se ela cagar, você limpa o cu dela com a língua. Inacreditável. Inacreditável, cara. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Ah, e detalhe, hein, mano. Detalhe, hein. Detalhe, hein. Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer. São fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos, funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história. Eu colei, nossa, velho. Sério, não peguei ninguém, mas eu colei em 2 minas que a gente não tinha tempo, em 2 grupos de mina e assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ela ia cuspir na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável, inacreditável. Pronto, vazou esse áudio. É óbvio que o cara foi cancelado, claro, né? Lógico, evidente. E aí ninguém fala mais nisso aqui na internet a não ser. Ninguém fala de outra coisa a não ser esse tema aqui na internet. Quando o cara chegou aqui ao Brasil, que estava assim, de jornalistas querendo trocar umas ideias com ele foi se defender, né? Foi se defender, meu Deus, coitado, meu Deus, pobre do homem. E aqui dá uma olhada em um trecho de tantas e tantas defesas que esse indivíduo fez. E daqui a pouco a gente volta, que eu quero comentar do áudio que vazou e da defesa dele. Comportamento de uma mulher? Não tenho. Inclusive, é como eu te falei, se você me perguntando isso agora, eu digo pra você, foi errado o que eu falei, não é isso que eu penso. O que eu falei foi um erro, num momento de empolgação e, de novo, pelo amor de Deus, gente, a impressão que tá passando aqui é que eu cheguei lá, tinha um monte de gente, e eu falei, quem quer vir comigo aqui que eu vou comprar alguma coisa? Pelo amor de Deus, não é isso. Não foi, nem poderia fazer, inclusive nos áudios eu falo ali, né, ainda que em modo jocoso, em modo informal, eu falo que eu não tive tempo para fazer absolutamente nada, além da missão, eu não tive tempo para tomar banho. Eu tô há 3 dias sem tomar banho, eu tô cheirando mal aqui, eu tô, como é que eu posso dizer? Eu fui para fazer uma coisa, mandei um áudio infeliz e a impressão que passou é que fui fazer outra coisa. Então, se as pessoas quiserem me julgar,
pelo que falou, pelo meu áudio. Eu acho que as pessoas têm esse direito, tem que ficar à vontade. O que eu peço é só que as pessoas entendam o contexto. São dois contextos diferentes. Uma coisa é o Arthur que foi lá fazer a missão, fez e saiu. A outra coisa é o Arthur que já tinha saído e mandou um áudio num grupo privado para os amigos dele de forma errada, descabida, não foi na melhor das posturas, é nítido aquilo, mas como eu te falei, é um áudio privado, né? É um áudio privado. Política isso, e eu peço, se possível, para eu esclarecer tudo. Eu não estou aqui para fugir de ninguém, eu não fiz nada de que eu vou me esconder, de que eu vou... Não, ao contrário, eu peço inclusive que as pessoas tirem todas as dúvidas, porque eu tenho aqui para mostrar toda a verdade. Eu quero deixar claro, pelo que eu estou entendendo, meu celular não está funcionando, eu peguei um voo aqui de, sei lá, 18 horas, e pelo que eu estou entendendo, há um mal entendido. As pessoas estão misturando esses áudios com outro contexto. Se eu puder explicar. Deputado, uma das frases desse áudio fala que, fazendo uma suposta referência às ucranianas, de que elas são fáceis porque são pobres. O que significa isso? Vamos lá, o que aconteceu foi o seguinte: eu fui para a Ucrânia para fazer uma missão humanitária, fomos lá, fizemos a live com o pessoal de lá, fizemos com a arrecadação, entregamos isso, cruzamos a fronteira da Ucrânia, organizamos, coordenamos o comboio, entregamos, fizemos a logística lá dentro. Tudo isso é uma coisa, tudo isso foi o que eu fui fazer lá, tudo isso foi a missão, vamos dizer assim. Na hora de sair, quando a gente foi sair, a gente tinha que pegar algumas refugiadas para levar dentro do carro. Nós deixamos o carro para essas pessoas e fomos cruzar a fronteira a pé. Quando a gente passou a parte da Ucrânia, porque entre a Ucrânia e a Eslováquia existe um gap, nesse gap você não pode filmar. Quando a gente saiu da Ucrânia e a gente estava encaminhando, chegando na fronteira da última parte com a Eslováquia, o clima era outro, e aí é que vem os áudios. Foi nesse momento que a gente relaxou, porque as pessoas estão achando que eu fui para lá e fiz esses áudios. Não é verdade, e eu tenho como provar. É que meu celular não está ligando, mas eu tenho como provar o dia e a hora desses áudios. Eu estava na Eslováquia nesse momento, já tinha feito tudo que eu tinha para fazer, os vídeos estão aqui, eu vou publicar assim que eu puder. E aí, neste momento que a gente estava na Eslováquia, eu peguei o meu celular e aí tinha um monte de gente, estava todo mundo feliz, oferecendo chá, todo mundo sorrindo, é um clima diferente. Algumas desses trechos eu consegui filmar, talvez eu coloque no vídeo. E aí eu peguei e mandei um áudio privado, num grupo de amigos, privado, que não tem nada a ver com política, e falei isso. Falei besteira? Falei. Sou homem para assumir que eu falei besteira, tá? Quando você fala assim, o que você quer dizer quando elas são pobres? Eu comparei, é óbvio, com a situação que a gente tem aqui em São Paulo, né? Eu não sou santo, eu sou homem, eu sou jovem, eu fui para lá, eu vi um monte de mulheres bonitas sendo simpáticas, eu falei, por que isso está acontecendo? Talvez porque aqui em São Paulo, sei lá, as mulheres sejam mais inacessíveis, eu não sei. E eu mandei esse áudio, que foi sim um áudio machista, eu assumo, peço desculpas inclusive para todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Pronto, minha gente, vamos para os comentários? Vamos aqui para os comentários. Vamos primeiro comentar do áudio que vazou. Tem uma parte lá no áudio que ele fala assim, elas são gold diggers, que chama, né? Essa expressão gold diggers, literalmente quer dizer garimpeiro, é um termo em inglês para garimpeiro. Mas no geralzão, né, enfim, é uma expressão para se referir a mulheres interesseiras. Há mulheres que olham para o homem e vê que o homem tem uma condição financeira boa e pode dar a ela uma vida melhor, pode dar a ela dinheiro, poder, glamour e afins, e aí aquela mulher, aquela troca, né? A mulher abre as pernas pro cara e o cara dá uma vida financeira melhor para ela. Foi assim que ele se referiu às ucranianas, que estão fazendo o que mesmo? Elas estão na guerra, né? Elas estão lá numa fila de refugiados sem saber o que vai ser o futuro delas. Elas estão numa fila ali de refugiados sem saber para onde vão, sem saber o que vão comer, aonde vão dormir. Muitas dessas mulheres que ele chamou, que esse verme chamou de gold diggers, chamou de interesseiras, são mulheres que deixaram seus pais, seus maridos, seus irmãos, seus primos, seus tios lá na guerra, né? São mulheres que deixaram suas casas,
deixaram seus bens, deixaram um monte de coisa que elas conquistaram para trás, para salvar a própria vida. São essas mulheres que esse lixo chamou de interesseira. Tá? Pois é. Outro trecho, ele fala do coleguinha de viagem dele, né? Do Renan. Ah, eu tenho o Renan, ele faz viagem todo ano. E aqui nos últimos 3 anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. Tour de Blonde. Ah, ele faz o quê? Ah, ele viaja para os países e ele vai só pegar loiras. Tour de Blonde significa visite as loiras. É, visite as loiras. O cara sai para viajar, tá? Viajar pelo mundo com o objetivo de usar as mulheres. O objetivo é esse, usar as mulheres. Aí quando eu falo assim, minha gente, mulherada, acorda pra cuspir. Mulherada, acaba com esse negócio do meu corpo, minhas regras, que isso não dá certo, não. Não, mas a mulher, vai nessa. Vai nessa. O cara sai daqui pra rodar o mundo. Sai do Brasil pra rodar o mundo, pra usar. E ele tem preferência pelas loiras, tá? Dá licença, é pelas loiras. Ele gira o mundo, usa as loiras e depois ele joga fora. Como um objeto. Como uma roupa que tu usa agora e depois tu não quer mais usar, a moda passou, tu joga fora, tu repassa, sabe? Tu faz o que tu quiser. Ele faz isso com as mulheres. Tá? Outro trecho, ele fala assim, que já foi as dicas que o amigo dele deu, porque o amigo dele é expert em pegar loiras, né? Ele é o representante do movimento lá, mas nas horas vagas ele pega loiras pelo mundo. Ele deu umas dicas para o amigo. Olha, você não pode ir para as cidades litorâneas não, tá? Você nunca pode ir para as cidades que tem as melhores baladas. Você tem que ir para as cidades normais, tá? Não pode ir para as baladas não, porque, né? Suponhamos que lá na balada, ele só vai encontrar mulher que também quer diversão, né? Ele vai encontrar mulher que também é do oba-oba, é da bagaceira, e com aquela mulher do oba-oba da bagaceira, ele não vai poder fazer o que ele quer, ele não vai se aproveitar. Então vai lá não vai para as cidades litorâneas não, porque as cidades litorâneas são mais turísticas, geralmente tem pessoas mais espertas, né? Não vai para as baladas não, porque na balada tem aquela mulherada da bagaceira, que aquelas ali tu não engana não. Vai para as cidades normais, vai para as cidades fora dos limites turísticos. Por quê? Porque lá tu vai encontrar aquelas mulheres mais simples, né? Aquelas mulheres mais vulneráveis, aquelas mulheres que acreditam em amor. De repente, aquelas mulheres que acreditam em príncipe encantado, né? Aquela mulherada que, igual aqui no Brasil, a mulherada que acredita que os boys magia das Arábias são maravilhosos e vão fazê-las felizes, não é não? Aquela mulher que, se o brasileiro desempregado for dizer que a ama, ela dá um fora nele. Mas se vem o egípcio passando fome, ela traz para casa, porque é gringo, porque é estrangeiro, né? Não, aí vai para a Europa, para as cidades normais, porque lá vai ter europeias que vai ter essa mesma visão de que o gringo é chique, que o gringo vai ser o príncipe encantado para elas. Vai lá enganar esse tipo de mulher, né? E mais ainda, uma cidade de guerra, tá lá nessa realidade de guerra, todo mundo vulnerável, todo mundo perdido, todo mundo... Fica mais fácil pegar esse tipo de mulher, né não? Outra coisa aqui que o cara fala, cidades pobres são as melhores. Esse imbecil aqui tem uma rede social que tem mais de 700 mil pessoas. E eu aposto meus 2 dentinhos da frente que a maioria das pessoas que seguem esse idiota são pessoas pobres. Eu aposto meus 2 dentinhos na frente. E não estou falando com preconceito, não. Estou falando no sentido de serem pessoas tão simples, mas tão simples, que não conseguem ver maldade nos outros. E aí vem um cara famosinho, né? Porque, infelizmente, esse mundo tecnológico, ele tem coisa boa? Sim, tem coisa boa. Fronteiras foram diminuídas, né? A vida ficou mais fácil em muitas coisas. Mas, por outro lado, esse mundo virtual aqui meio que idiotizou as pessoas. Porque daí tu endeusa todo mundo.
Qualquer bosta na esquina vira um deus. Qualquer bosta na esquina vira especialista em qualquer coisa. Isso aqui tornou-se uma ferramenta muito fácil de enganar pessoas simples, pessoas que não têm maldade no coração. E aí, lá está, o cara com mais de 700 mil inscritos, que eu tenho certeza que o pessoal que admira esse cara, que segue esse cara, são pessoas simples, que não têm maldade no coração, né? Não, e pensar que o pessoal de São Paulo escapou assim, sabe, de ter esse cara como governador. Vocês já imaginaram ser governado por um lixo desse? Né? A política no Brasil já não presta. E com um esterco, não, esterco não é bom, serve pra alguma coisa. Um lixo que nem para reciclar serve desse. Já pensou? Outro trecho lá do áudio que vazou. E eu nem peguei ninguém aqui. Eu não peguei ninguém aqui. Mas só a sensação de saber que eu poderia fazer. Detalhe, o cara tinha namorada, né? O cara tinha namorada, porque depois que a namorada soube desse babado aí, ela acabou o namoro, né? E que bom que ela é uma mulher inteligente, que bom. Mas já pensou, o cara tem a namorada e respeito zero, né? Enquanto a namorada ficou aqui no Brasil, pensando que o cara tava lá fazendo uma ação humanitária, ajudando o pessoal lá na Ucrânia e tal, não. O cara tava lá, ridicularizando um povo sofrido, já fazendo agendamento para assim que a guerra acabasse, ele voltar lá para quê? Para usufruir da mulherada. Minha gente, vou dizer para vocês, isso tudinho aqui, porque assim, ele elogia demais as mulheres ucranianas, são lindas, são maravilhosas e tal, que tal, que tal, que tal. O problema não é elogiar a mulher, é normal. É normal um homem ver uma mulher bonita elogiar, uma mulher ver um homem bonito elogiar. Isso é completamente normal. O que não dá para aceitar, de jeito nenhum, não tem pedido de desculpa, não tem nada. É a forma como o cara trata a mulherada. A forma como o cara trata as mulheres que estão lá, numa situação de guerra, que tudo que aquelas mulheres querem é só viver, elas só querem viver. E cadê a empatia desse lixo? Não tem empatia não. Empatia aqui é zero. Não tem empatia. Outra coisa que ele fala aqui. Elas são fáceis porque elas são pobres. E aqui, cara, então, a minha carta do Instagram. A minha carta do Instagram. Que cara idiota. A minha carta do Instagram é cheia de inscritos. Funciona demais, funciona demais. É o que eu falei aqui em um desses últimos vídeos, que hoje em dia as pessoas são números. Quanto mais números tu tiver em rede social, mais respeitado tu és, mais desejado tu és, mais idolatrado tu és, né? E aqui, no geral, as pessoas não têm uma peneira para ver quem é que elas estão seguindo, quem é que elas estão endeusando, quem é que elas estão venerando, só vai. O cara tem uma famazinha a mais, meu Deus, já é o Deus, já é o especialista, já é o bambambam. E aí está. As pessoas fazem escada para esse tipo de gente aqui subir. Sinceramente, não entra na minha cabeça. Eu ouvi o áudio desse cara com nojo. Não tem outra palavra não, é nojo. É nojo. Isso é um ser desprezível. Desprezível. Aí depois que o áudio vazou, né? Que teve todos os cancelamentos e afins. Vamos postar story no Instagram, se vitimizando. Teve um story dele lá que ele falou que, meu Deus, o pior dia da vida dele, que ele não estava conseguindo dormir. É mesmo? É mesmo? Quem tá vivendo o pior dia da vida, entre tantas pessoas que de fato estão, é o pessoal da Ucrânia que foi dormir bem acordado no meio de uma guerra. Pessoas que tiveram que deixar suas casas, suas vidas, seus parentes, seus pertences, e estão lá sem saber o que o futuro reserva. E aí vem um imbecil como esse cara e não respeita
Aí depois, ai, pior dia da minha vida, não é mesmo? Aí depois que o negócio vaza, depois que ele viu que fez bosta, desculpa aí o francês, ah não, vamos fazer pedido de desculpa, vamos se explicar. E aí, entre as explicações do cara, o cara falou lá, né, no vídeo, o segundo vídeo, ah, não é isso que eu penso. Não é isso que pensa. E outra coisa, né? Ai, pediu desculpas e se explicando. Só me diz uma coisa, se esse vídeo, se esse áudio não tivesse vazado, vocês acham que em algum momento desse universo, esse cara teria algum tipo de arrependimento pela forma como ele tratou essas mulheres? Se esse vídeo não tivesse gravado, vocês acham que a consciência desse cara, se é que ele tem, iria parar e dizer assim, ó, tu tá errado, tá? Tu tá errado. E ele iria desistir dos planos de quando a guerra acabar, ele voltar lá para usar aquelas mulheres? Vocês acham que se o áudio não tivesse vazado, ele iria desistir de seguir as dicas, as técnicas de como pegar mulher, as técnicas que o outro lixo do amigo dele deu? Vocês acham que ele iria desistir? Não, ele só tá aqui, esse arrependimento dele, esse vitimismo, esse mimimi todinho, é só porque ele tá vendo que o dele tá na reta. Ele tá vendo que ele fez merda e ele vai perder com isso. Isso não é arrependimento pelo o que de fato ele fez, não. É o arrependimento pela consequência, porque ele como político já era, ele como um ser humano aqui no meio virtual já era, ele vai ser cancelado, e é isso que eu tô torcendo para que aconteça, para que ele seja cancelado. Então o arrependimento dele é só nisso. Não é arrependimento genuíno, arrependimento humano, não, não é. Pode crer que não é, tá? E daí ele fala, ai, não é isso que eu penso. É mesmo? Ah, tá, deu a louca nele, né? Deu a louca nele, do nada assim, ele falou tudo que ele falou, mas não é isso que ele pensa, não. Ele falou por falar, né? O bichinho, ele se viu lá no ambiente de guerra e ficou tão traumatizado que ele não falou coisa com coisa, mas não é isso que ele pensa, não. Não. Outra coisa que ele fala aqui, eu fui para fazer uma coisa, mandei um áudio infeliz e a impressão que passou é que eu fui fazer outra coisa. Não, minha gente, não. Na verdade, a outra coisa que ele foi fazer, ele agendou para depois, porque ele não fala que quando a guerra passar, ele vai voltar para lá, né? Vai voltar para quê? Para botar em prática as técnicas de pegar mulher que o amigo passou, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Ah, eu fui para uma ajuda humanitária. Aí eu mandei um áudio infeliz e a impressão que dá é que eu fui lá pegar mulheres. Não, filho, você pode até não ter ido com o objetivo essencial, principal de pegar mulheres, mas no meio do caminho esse objetivo surgiu. E ele iria colocar esse objetivo em prática se o áudio não tivesse vazado. Mas Deus é tão justo, Deus é tão justo, mas tão justo, a lei da semeadura é tão pontual, que Deus, em meio ao sofrimento do povo ucraniano, em meio ao sofrimento das mulheres que ele estava ridicularizando, só até gaguejo numa hora dessa, aí Deus pensou assim, pera que eu tenho que fazer alguma coisa aqui, eu tenho que botar alguém mal assombrado no grupo, porque ele mandou esse áudio aqui em um grupo de amigos, né? Um grupo privado, né? Tanto que ele falou tudo isso porque ele confiava no grupo. Mas aí Deus pensou assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Alguém deste grupo aqui vai ter que trair, porque ele vai ter que ser desmascarado. E aí foi, porque Deus é justo, Deus é justíssimo. Outra coisa que o cara fala aqui, que as pessoas precisam entender o contexto. Que aquilo lá eram dois contextos diferentes. Que uma coisa foi um indivíduo que foi fazer a missão, ajudar as pessoas que estão lá na guerra. E outra coisa foi o indivíduo que mandou um áudio no privado para os amigos dele. Minha gente, esse cara é doente, porque não existe isso de contextos diferentes. Ou ele tem dupla personalidade, porque o contexto é um só. O contexto, o cenário é um só. É uma guerra, pessoas sofrendo e um imbecil
que não está respeitando, que não está tendo o mínimo de empatia com quem está ali sofrendo. Só isso, não tem essa de contextos diferentes, não. A mesma pessoa que estava lá dando ajuda, que cá com meus botões, essa ajuda não foi de coração, não. Tô julgando, tô. Essa ajuda já era o quê? Uma preparação para as próximas eleições, porque ele não ia ser candidato, porque ele retirou a candidatura, né? Eu acho que ele pensou assim, vai ser feio ela ser retirada de mim, então eu vou lá retirar para ficar menos feio, né? Não. Aí o cara que já estava prevendo se candidatar, aí vai lá na guerra, vai bancar o bonzão para ajudar o povo, para que de uma forma ou de outra isso aí ajude, né, os pobres, como ele diz, né? Porque ele não fala que é muito fácil enganar os pobres. Aí ele pega vídeos e stories e afins lá na guerra, e dando alimento, e dando dinheiro, e ajudando e tal. Aí isso aí vai enganar os pobres mais fácil, né? Da mesma forma que na concepção dele, as mulheres ucranianas eram fáceis porque elas eram pobres, né? De ter o turismo sexual que ele queria. Então ele poderia ter um turismo político, né? Com os pobres, porque são pessoas fáceis de serem enganadas, né? Não? Aí outra coisa, aí me fala o seguinte, beleza, né? Porque ele fala que não, são dois contextos. Tem um indivíduo que foi para fazer ajuda humanitária e tem um indivíduo que estava lá no grupo privado. E outro, ele dizendo que as pessoas tinham que entender isso. Ninguém tem que nada. Ninguém tem que nada. Ele que tinha que respeitar os outros. Aí me diz, beleza, em público é o bom moço. É o bom moço que está lá ajudando o pessoal. Ah, mas no privado ele pode ser quem ele quiser e os outros têm que entender, né? Contanto que em público ele seja uma boa pessoa, o privado não importa. Ele pode ser no privado o que ele quiser. É isso mesmo? É isso mesmo que eu tô entendendo? Ou eu tô entendendo errado? Outra coisa aqui. E o cara ainda insiste nesse negócio de contexto diferente. Há um mal entendido. As pessoas estão misturando os áudios com outro contexto. Mas que raio de contexto é esse? O contexto aqui é absoluto. O contexto aqui não é relativo, não. O contexto é absoluto. É um contexto de uma guerra onde tem pessoas sofrendo. E um imbecil aqui desrespeitando. Não tem outro contexto, não. Ah, mas porque estávamos na Ucrânia e atravessamos a fronteira para a Eslováquia, tem um gap, nesse meio tem um gap, e nesse gap ninguém pode gravar, e quando passamos o gap, que fomos para a Eslováquia, o ar é outro e tal. Não, meu filho, nada a ver. Nada a ver, o contexto é o mesmo, o cenário é o mesmo. Pessoas sofrendo, pessoas que merecem respeito. Não tem nada a ver. O cu com as calças, desculpa o francês, nada a ver. E aí, a cereja do bolo. Um dos jornalistas lá pergunta sobre a frase, né? Que eu acho que é a frase que pegou em tudo isso que ele falou aqui. Que elas são fáceis porque são pobres. E aí o cara fala, mas que fala, que ele não fala nada com coisa nenhuma. Até porque não tem justificativa para isso aqui. Ah, são fáceis porque são pobres. Não, isso não tem justificativa. Só que o cara, ao invés de assumir, não, tá bom, beleza, eu assumo meu erro, vou pegar minha malinha e vou embora. Não, ele quer se justificar. Ele ainda quer se justificar. Minha gente, eu estou chocada, tá? Eu estou chocada, porque assim, cadê a empatia? Cadê a empatia? Tu para assistir as atualizações sobre a guerra lá na Ucrânia e tu vê cada coisa que tu fica pensando assim, meu Deus, que mundo é esse? Que mundo é esse que a gente tá vivendo? A gente mal começou a sair de uma pandemia que nunca mais que acaba. Quando tu pensa que a coisa vai melhorar,
Brotou uma guerra dessa, um monte de gente sofrendo. Ontem eu assisti uma reportagem de uma mulher lá que tinha jogado uma bomba lá na casa da mulher e a afeição da mulher era um negócio assim assustador. Ela tava olhando para casa em chamas e ela falando assim: a minha casa de uma hora para outra parecia um palito de fósforo, do nada. Acabou a minha casa. Minha gente, eu tô com a imagem dessa mulher na cabeça. Tô com a imagem dela na cabeça, porque a cara da mulher era de desespero, sabe? Desespero, tipo assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? O que é que eu vou fazer da minha vida agora? Eu perdi tudo. Só tem aqui a minha vida e a roupa do couro e tchau, não tem mais nada. É disso que a gente tá falando. A gente tá falando de famílias que estão sendo separadas. A gente tá falando de pessoas que estão morrendo. E aí o cara tá falando de quê? Ah, são fáceis porque são pobres. Ó, é o seguinte, tu não vai na área litorânea não, tá? Não vai na balada não, vai nas cidades pobres, porque elas são fáceis. Elas são interesseiras, tá? Quando elas virem que tu tens uma conta em rede social com mais de 500 mil de seguidores, elas vão ficar doidinhas. Tu fazendo assim e elas abrem as pernas pra ti, porque elas são pobres mesmo, estão lascadas mesmo. Então tu vai ter a mulher que tu quiser na tua mão. Minha gente, eu não sei onde essa humanidade vai chegar, eu não sei. Só sei de uma coisa, eu tô revoltada com esse cara, sabe, revoltada, principalmente porque esse cara, ele tá mexendo com pessoas que não tem como se defender, né? Falar nisso, tem uma parte que ele fala assim, uma mulher dessa em São Paulo, ela cospe na tua cara. Sabe por que as mulheres de São Paulo cospem na cara dele? Eu dou parabéns, eu dou os parabéns pra mulherada de São Paulo que cospe na cara de um idiota desse. Porque a mulherada de São Paulo sabe se defender. Porque a mulherada de São Paulo sabe que esse imbecil não vale nada. E que delas, ele só quer diversão. Depois que ele tiver diversão, ele vai se embora. Ainda sai falando delas. Então, dou maior valor pra mulherada de São Paulo que cospe na cara dele. Aí sabe por que a mulherada da Ucrânia não cospe na cara? Porque elas são ingênuas. Elas acreditam que aquele imbecil ali está sendo sincero, que aquele imbecil está sendo simpático porque ele quer a amizade delas. Elas acreditam que o imbecil quer casar, ter filhos e passear num parque de domingo, quando na verdade ele só quer uma diversão. E depois que tiver diversão, ele joga fora, tá? Porque se as mulheres ucranianas soubessem da realidade desse imbecil aqui no Brasil, elas cuspiriam na cara também, igualzinho às brasileiras, igualzinho às meninas de São Paulo, tá? Enfim, eu só espero uma coisa, que a justiça seja feita para esse cara. Embora eu não dê muita credibilidade à justiça brasileira, né? Aqui no Brasil, enfim. Mas de uma coisa eu sei, se a justiça da terra não funcionar para ele, né? Porque aqui geralmente é assim, quando tá no quente da coisa né, e todo mundo fala, todo mundo grita, todo mundo esperneia, mas daqui a pouco vai vir outro escândalo, aí os anteriores são esquecidos, daqui a pouco ninguém lembra mais nada. Mas de uma coisa eu sei, a lei da semeadura é pontual e a justiça divina é deliciosa. A divina não esquece, não. E o que esse imbecil plantou, ele vai colher todo em grão por grão, tá? Bom, é isso, minha gente, é isso. E com todo este cenário aqui, eu repito o que eu vivo dizendo aqui. Mulherada, se valorizem, tá? Se valorizem. Eu sei que não são todos os homens que são desse jeito. Esse cara não representa o homem brasileiro. Porque sim, temos homens brasileiros de respeito, temos homens brasileiros de caráter, tá? O meu pai é um homem de caráter, o pai de vocês é de caráter, e vocês têm vários homens na família de vocês que são homens de caráter. Mas infelizmente, tá sim, de homens como esse aí, tá? Que banca de bom moço, banca de bonzão, banca de salvador da pátria,
quando na verdade ele só quer se aproveitar da fraqueza alheia, certo? Então, mulherada, vamos acordar para cuspir, que é melhor, né? Vamos se valorizar, né não? Ao invés de a gente estar assim, encantando por homens, né? Abrindo as pernas para a primeira cueca que aparece no caminho, vamos nos dar o devido valor, vamos ser seletivas com quem a gente deixa entrar na nossa vida. Porque imagina a namorada desse cara. Você já imaginaram como essa menina não deve estar se sentindo? Um lixo de ter disponibilizado a vida dela, de ter disponibilizado os possíveis sonhos dela, os projetos dela, com um cara que não teve um pingo de respeito? Vocês já imaginaram? Né? Então, assim, vamos nos dar o devido valor, tá? Para que a gente não deixe que um lixo como esse entre na nossa vida e nos trate como um objeto. Porque foi isso que ele fez com as mulheres ucranianas que estão lá, indefesas. Que a única coisa, o cara chamou de interesseira as mulheres que a única coisa que hoje elas querem é salvar a própria vida. Tá bom? Bom, vamos pra onde agora? Vamos pros comentários, né? Vamos embora lá, trocar as ideias. A gente se vê lá e no próximo vídeo. Tchau, tchau.